Bom dia, amigo. Esse é o nosso momento matinal de encontro, oportunidade para meditar na Palavra de Deus. Começo transmitindo os parabéns para os aniversariantes de hoje. Alguns têm seus nomes mencionados aqui, membros de nossa igreja, mas você que aniversaria no dia de hoje, mesmo não tendo sido citado aqui, sinta-se abraçado por nós também. A todos o convite a dedicarmos os próximos minutos à reflexão na Palavra de Deus. Temos durante essa semana destacado alguns versículos da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e temos aprendido algumas coisas muito interessantes a respeito do Evangelho e a respeito da vida. Desejo que aquilo que vamos considerar no dia de hoje também fale ao seu coração. Mas não quero começar sem antes desejar que o dia de hoje seja um dia produtivo, um dia agradável, um dia de decisões certas, decisões sábias, um dia de passos largos em direção a um futuro melhor e a vitórias ainda mais significativas para a sua vida. É esse meu desejo ao começarmos o dia juntos, nesse momento de reflexão. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 6, nós lemos o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Bem, convém esclarecer em que circunstâncias o apóstolo Paulo faz esta declaração. Conforme tenho mencionado um outro dia já esta semana, o contexto no qual Paulo escreve é um contexto muito interessante vivido pela igreja no seu início, no seu princípio. O evangelho nasceu dentro do judaísmo e para muitos daqueles seguidores de Jesus havia a ideia de que o evangelho era algo exclusivo para os judeus. Convém lembrar, por exemplo, que quando o apóstolo Pedro foi convidado a ir à casa de Cornélio, um centurião que habitava em Cesareia, que não era judeu, ele teve muita dificuldade, mas acabou indo depois de uma visão pela qual Deus começou a apontar para Pedro que o evangelho era extensivo a todos. Pedro foi, Cornélio ouviu o evangelho, houve uma conversão de várias pessoas ali, e o apóstolo Pedro finalmente percebeu que o evangelho não era exclusivo aos judeus, e é uma declaração muito interessante de Pedro naquela situação, quando ele diz: reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O detalhe curioso é que Pedro acaba descobrindo isso bem depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, quando ao longo do ministério Jesus já tentara ensinar isso muitas vezes, através de parábolas, através de sua própria atitude, ao se relacionar com todas as pessoas, inclusive com os mais rejeitados, com os renegados da sociedade, e aí se incluem os pecadores, os publicanos, os leprosos, por exemplo, e Jesus conversava com todos, mulheres, crianças. Jesus mostrava um evangelho extensivo a todos, mas havia, por conta da mentalidade consolidada no judaísmo, havia a ideia de que o judaísmo era a porta de entrada para o evangelho e para a salvação. Pedro então descobre isso, a igreja começa a perceber que o evangelho é extensivo aos não-judeus, e Jesus afirma, antes de ascender aos céus, que na verdade eles receberiam o Espírito Santo, seriam suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, mas também em Samaria e até aos confins da terra. A mensagem do evangelho teria que se estender a outros povos. E agora a igreja começa a lidar com outro dilema, porque os convertidos de outros povos, para alguns judeus, teriam que se tornar judeus. Teriam que adotar, por exemplo, a prática da circuncisão e outras práticas e rituais judaicos para, a partir daí, ter acesso à salvação. O apóstolo Paulo se empenha muito na salvação de gentios, de não-judeus. Ele é chamado apóstolo aos gentios. E ao escrever as suas cartas, ele faz questão de mencionar que a salvação vem através de Jesus Cristo, que a salvação é gratuita e que a salvação não é condicional. No versículo que lemos, então, ele diz que a circuncisão ou a incircuncisão não tem significado nenhum em relação à salvação. Com isso ele queria dizer que qualquer outra postura religiosa ou qualquer outro ritual religioso não interfere na salvação.
A salvação, segundo ele, é obra da graça. Na verdade, nesse texto, ele menciona dois elementos fundamentais da salvação, que são o amor e a fé. O amor de Deus é que nos proporciona a salvação gratuitamente. A fé em Deus é um instrumento de que dispomos para experimentar esta salvação. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, nós lemos a partir do versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é, portanto, presente divino que independe de nossas obras e mesmo de nossos compromissos religiosos. Vamos descobrir nas Escrituras que a igreja tem um papel fundamental para a proclamação desse evangelho. A igreja tem um papel fundamental para a comunhão dos salvos. A igreja tem um papel fundamental para a edificação daqueles que conhecem a Cristo. A igreja tem um papel fundamental para a formação das novas gerações. A igreja tem um papel fundamental para a adoração coletiva a Deus. No entanto, não é através da igreja que nós conquistamos a salvação. A salvação se dá por meio de Cristo Jesus. A salvação é de graça. Portanto, rituais religiosos não decidem nossa salvação. A salvação é experimentada por meio de Cristo Jesus. E a Bíblia diz clara e categoricamente que só Jesus Cristo salva, que em nenhum outro há salvação. Jesus é único, Jesus é suficiente, porque em Cristo Jesus nós somos plenamente salvos, independente de qualquer ritual, independente de qualquer outro compromisso. A salvação se dá por nossa relação com Cristo Jesus, o Filho de Deus. Pelo seu amor, ele nos proporciona a salvação. Pela fé, nós nos apropriamos dessa salvação e experimentamos a vida eterna que ele nos oferece. Eu quero convidá-lo a orarmos juntos agora. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é tão clara nos ensinar a tua verdade. Perdoa-nos, Senhor, as vezes em que nos enganamos. Perdoa-nos as vezes em que achamos que há outras coisas que podemos e que precisamos fazer para experimentar a salvação. Muito obrigado porque a tua palavra diz que a salvação é dádiva, é presente, é dom e é gratuita. E agora eu te peço, Pai, que cada pessoa que nos assiste nesse instante entenda que em Jesus Cristo é possível experimentar a salvação, que esse coração se abra, que pela fé essa pessoa receba o teu amor e experimente a salvação que só Jesus Cristo pode proporcionar. É esta bênção que te pedimos nesse instante para cada pessoa que nos assiste nesse momento. E nós pedimos justamente no nome de Jesus. Amém.